Valendo? Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui o André Oliveira, novo atleta pro aqui da região norte, né, aqui de Manaus. E vamos contar um pouco da história dele, a trajetória dele no esporte, conhecer um pouco mais da vida pessoal dele também. Eu acho que é muito importante a gente transmitir esse tipo de conteúdo para vocês. E é isso, André, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja bem-vindo. E começa se apresentando aí, fala sua idade, de onde você é, o que você faz da vida. Bom, meu nome é André Oliveira, né? Como vocês já me conhecem, né? Pelo menos por nome. Tenho 36 anos, sou policial militar, sou major da Polícia Militar desde 2008, já tenho uma longa carreira aí. E comecei no bodybuilding oficialmente em 2020, na minha primeira competição, mas tenho uma longa trajetória no esporte aí que eu vou estar contando durante esse episódio aqui. Começa contando então como é que o esporte entrou na tua vida, qual foi o ponto de partida aí dos outros esportes para o fisiculturismo também. Conta um pouquinho pra galera saber. Bom, já de berço o esporte já fazia parte da minha vida, né? Meu pai e minha mãe têm formação em educação física, né? Inclusive se conheceram na faculdade de educação física. Então realmente Tá tudo... desde o início Sim, já estava sim. tudo ligado, né? Então, obviamente, eu cresci num ambiente em que o esporte me cercava. Sim, Meu pai sempre foi um cara muito conhecido aqui no Amazonas, certo. o professor Jefferson Oliveira, né, no handebol, sempre foi uma referência aqui, foi presidente da Liga de Handebol, hoje é presidente do Atlético Rio Negro Clube, né, o tradicional clube de futebol aqui do Amazonas, né, Sim. e de outras modalidades. E comecei essa minha jornada no handebol em 1998, lá na Vila Olímpica de Manaus, tinha Certo. um projetinho para crianças que... Ainda existia esse tipo de projeto na época, né? Sim. De crianças ali que moravam no Dom Pedro, na Alvorada. Eu morei praticamente 90% da minha vida no Dom Pedro. E comecei lá na Vila Olímpica de Manaus, jogando handebol. E já comecei nas competições. Em 99 fui jogar um sul-americano de handebol. Fui inúmeras vezes campeão amazonense com a equipe lá do Rio Negro. Então, joguei ali handebol dos meus 10 até os meus 17 para 18 anos, né? Certo. E sempre com apoio total dos meus pais, né? Isso é muito E importante. isso influencia muito, né? Sim. Por exemplo, viagens, meu pai sempre pagou as viagens para eu competir fora e tal. E queira ou não, isso empolga, né? Competir empolga o atleta, Com certeza, né, cara? com certeza. Você ser atleta só de treino é uma coisa completamente diferente de ser um atleta competitivo, né? Com certeza. Tu que também chegou a competir no... Minha história é bem parecida em relação ao apoio dos pais, né? Só que meu esporte, no caso, era natação. Sim. Então, nadei aí minha infância toda até terminar o ensino médio. E da mesma forma, sempre tive apoio dos meus pais. Meu pai sentava lá, assistia 2 horas de treino meu todos os dias. Meu pai só faltava meus treinos se ele estivesse viajando. Se ele estivesse em Manaus, ele estava lá assistindo todo dia, todas as competições. Fazia organização comigo de calendário, de quando eu ia competir, quais eram nossas metas. Então, esse objetivo, esse apoio também é muito legal. Fico muito feliz que você também teve esse apoio aí, que fez total diferença, Sim, com sim, certeza. com certeza. E como ele era da área de educação física, ele sempre teve uma ideia dessa multidisciplinariedade do esporte, né? Sim. Que não é só a prática. Tem a alimentação, também a junção da alimentação, dos treinos paralelos, tanto que eu comecei na academia ainda no handebol, Sim. com 13 anos de idade, claro, fazendo exercícios voltados para a modalidade, né? Exercícios de explosão e tudo mais. Né? Mas eu já conhecia ali os aparelhos de musculação aos 13 anos de idade. Isso também, que eu não vai construindo aquela ideia, né, de que aquilo é um ambiente familiar, aquilo é um ambiente que faz parte da nossa rotina desde muito cedo. Né? Sim. E antigamente, né, a gente escuta muito dos atletas mais antigos, que a motivação principal deles ali era assistir o Conan, né, o Hércules, ter essa ideia aí do super-herói ali dos anos 80. Mas pra gente a motivação às vezes é um pouco diferente, né? Eu queria saber o que te motivou, se foi realmente o handebol que te ligou com a musculação, ou se tu quis treinar ele por estética, por algum outro objetivo. Cara, de início foi o handebol, né? Então acaba que tu não sabe que tu gosta daquilo. Sim. Tu nunca sabe se tu vai gostar do esporte que tu vai praticar, né? Engraçado, porque eu comecei no handebol porque eu tava virando uma criança gordinha.
resumindo, né? Certo. Então meus pais falavam, pô, nós somos da área de educação física e a gente não pode largar a mão disso, né? Sim. Então com 10 anos de idade fui praticar handebol como para fugir do sedentarismo, né? Querendo ou não, nós somos ali de uma primeira geração em que as crianças começaram a ficar sedentárias muito cedo, Sim, né? certeza. Muito acesso a fast food, muito acesso a comida ultraprocessada e tudo mais. Exatamente. Então, na geração dos nossos avós não tinha muito isso, né? Era mais comida fresca e tudo mais. Então surgiu essa necessidade das crianças de largarem o sedentarismo cada vez mais cedo. Sim. E aí eu fui como para ser um mero praticante de atividade física. Certo. E aprendi a gostar do esporte conforme eu fui vivenciando. Tanto o ambiente do treino, que é o que eu gosto de treino, né? Sim. Eu gosto daquele negócio de se superar a cada dia, né? Sim. Que no handebol existia muito, eu queria pular mais alto, queria arremessar mais forte, queria correr mais rápido que as outras crianças. Então isso tudo vai estimulando essa nossa ideia de ser melhor que no fisiculturismo a gente sabe que é a base do fisiculturismo, é isso, né? E quando a gente tem essa veia de atleta, competir assim deixa de ser uma opção, né? Se torna algo quase que obrigatório. Sim. Então, quando eu larguei a natação também, eu fiquei perdido, assim. Não praticava mais atividade física, comecei a engordar também na época da faculdade, foi aí que eu entrei na musculação. E eu sou muito competitivo. Sim. A gente for num paro ímpar aqui, eu vou querer ganhar todas as vezes e é assim que funciona. Então, quando eu entrei na musculação, eu não entrei ali só pela questão estética, só pela questão da saúde. Meu primeiro dia de treino já foi assistindo o vídeo do Phil Heath contra o Kai Greene. Na época o Felipe Franco estava muito em alta aqui no Brasil também. Então eu já comecei a acompanhar esse meio e já comecei a focar nisso. Mas claro que eu tive tempo, paciência, né? Fui estrear ali praticamente 5, 6 anos depois do que eu decidi que eu ia competir. Então foi um processo bem longo, com muita calma. Mesmo assim, ainda está longe de ser algo bom, né? Mas muito legal saber essa parte dessa questão de competitividade, apoio dos pais. Sim. E como é que foi o estalo para competir no fisiculturismo? Assim, o que te incentivou a competir? Cara, mais uma vez, né? Muito parecido com essa situação de quando eu era criança, eu fui fazer uma pós-graduação pela Polícia Militar, né? Que era uma pós-graduação em Segurança Pública e Inteligência. E aí, meio que minha carga horária ficou muito apertada. Eu já era praticante de musculação na época, mas não fazia dieta direito e tal, aquele padrão, né? Era marombeiro, resumindo. E aí eu meio que larguei uns 8 meses, assim, que foi durante esse período dessa pós-graduação. E depois que eu concluí, aí aconteceu aquele choque de realidade. Eu me olhei no espelho e vi que eu tava destruído. Tinha perdido toda a minha massa magra, engordado pra caramba. Então meio que naquele estalo ali eu falei, não, eu vou ter que fazer um a mais aqui para poder restabelecer minha saúde. Eu tava bem lascado de saúde, aquele que o cara não consegue amarrar o tênis, fica ofegante, sobe uma escada, só falta morrer. Sim. Tava desse jeito. E aí resolvi, vou pela primeira vez na minha vida procurar auxílio profissional. Certo. Então foi a primeira vez que eu fui procurar um nutricionista, que eu fui procurar uma orientação de treinamento e tudo mais. Sim. E na época eu fui com o Daniel, né? Lá no Instituto Daniel Guedes. Procurei o Daniel e tudo mais, que na época ali era as pessoas com quem eu vivenciava ali na Academia Espásio. Sim. Era mais ou menos o cara que era referência. Não tinha ainda o Caio Rocha na época. Sim, não. O Caio Rocha era Tava começando. mero praticante também nessa época. E aí comecei isso, foi no dia 2 de janeiro de 2019. Eu lembro bem porque tem no aplicativo lá que tem as avaliações físicas, tem a minha primeira avaliação física lá. Sim. Eu me tava com sei lá, tranquilamente uns 25% de gordura, massa magra bem ruim. E aí eu era, resumindo, um cliente de consultoria, como a maioria dos teus clientes são, né? Sim, sim. Muita gente tem essa mística, né, de que acha que só prepara atleta, Sim. sendo que só prepara esse atleta tava passando fome. Atleta é 3% do meu público. 3% do público, né? Sim. Isso vale para qualquer outro, né? O Daniel sempre fala sobre isso, que a galera acha que ele só prepara atleta, né? Mas na verdade a grande maioria do público dele, e eu era mais um desses. Sim. Só uma pessoa querendo melhorar de vida, restabelecer a sua saúde, né? Quantos anos tu tinha na época? Eu tava com 31 na época. Ó, galera, isso é muito importante também, porque hoje em dia o esporte ficou muito precoce, digamos assim. Então, a molecada de 16, 17 anos já quer entrar no esporte e a galera quando passa dos 30 já acha que não tem mais idade para isso. Mas não existe uma regra, tá? Se você tem uma predisposição genética, se você treina, faz tudo direitinho, cara, eu já vi gente estrear depois dos 40, tem o André Pimenta, por exemplo, que é um atleta do nosso time também.
Tem mais de 40 anos e tem acho que 2 competições, o cara estreou com mais de 40 anos. E alcançou o auge agora na última, né? E agora tá entrando no auge dele, então assim, não é tarde, tá? Mas lógico, isso exige uma predisposição genética, disciplina, não é simplesmente querer também. Exemplo disso são vários Mr. Olímpia, né? É. Que só foram Mr. Olímpia depois dos 40, né? Sim, sim, exatamente. O auge da carreira do fisiculturista é ali depois dos 32, normalmente, né? Sim. O Phil Heath, né, que foi um cara que foi campeão do Mr. Olímpia, o apelido dele era The Gift, né? Sim. Então, assim, um presente ali, o cara... O abençoado. O abençoado, porque ele foi Mr. Olímpia com 32 anos. Hoje em dia tem gente que acha que com 25, 26, se você não estiver pisando no Olímpia, você não vai ter uma carreira. E não é assim que funciona. O próprio Rádio Chopin atual... Exatamente. Não parece, mas Exatamente. tem 36 anos. Exatamente. Então, assim, a gente vai chegar nessa parte da carreira profissional do André, né? Mas só deixando claro para vocês aí que essa questão da idade nem sempre é um fator limitante, tá? Algumas coisas vão ficar mais difíceis? Pode ser que sim, mas outras vão ficar mais fáceis, como a parte de amadurecimento, cuidado psicológico, emocional também, que uma pessoa com mais idade, mais maturidade vai ter, diferente de um cara mais novo, né? Até a parte financeira também, geralmente a pessoa com mais idade já tem uma vida mais estabilizada, né? Já tem uma carreira fortalecida. E como é que foi teu primeiro campeonato? Conta aí pra gente. Cara, aí eu vinha nessa de cliente de consultoria. Sim. E aí o Daniel, um dia na consultoria, o Daniel falou assim, cara, tu já faz tudo que um atleta faz. Tu compra a dieta à risca, tu treina sem fazer corpo mole, treina sem faltar, tudo Sim. mais. Ele falou, é basicamente isso que precisa para ser um atleta. Tu não quer arriscar competir? Aí eu falei, eu? Aquele meu memezinho, meu stickerzinho. Mas eu? Ele, é tu mesmo, pô. Aí, mas me explica como é que é isso? Ele explicou quantas semanas eram, o que seria feito, o protocolo que seria utilizado. Sim. Fez toda essa introdução. E eu falei assim para ele, bom, se ficar muito pesado eu desisto. Falei para ele, se ficar muito pesado, não, vai ser tranquilo, pode ficar tranquilo. Sim. Então foi quando, ali acho que em 6 semanas mais ou menos a gente iniciou a preparação pro Amazonas Classic 2020, né? Curiosamente, ele aconteceu naquele ano que teve a primeira onda da pandemia, né? Sim. Então, competimos de máscara, né? A gente competiu de máscara, o Caio estreou nessa mesma competição, né? E foi o único campeonato do ano, né? Tanto Sim. que foi um campeonato surpreendentemente muito bom. Sim, nível muito alto. Nível muito alto. Muitos atletas bons surgiram ali naquele campeonato. Sim, o overall quem pegou foi o Everton, que hoje é pro também, né? Vocês verem o nível do campeonato. O Everton pegou o overall na Classic e na Bodybuilding, né? Ele veio acho que ele foi do Muscle Contest Brasil 2020. Foi. Que foi em São Paulo. Logo e aí... depois, acho que ele casou no dia de manhã, né? Foi. Foi overall de noite. Foi overall de noite, isso, foi isso mesmo. Assim. Ele casou no dia de manhã e foi overall à noite. Foi uma noite muito abençoada para ele. Um abraço pro Everton, né? Nosso amigo. Pô. Um abraço. E aí foi um campeonato muito bom porque meio que todos os atletas que decidiram competir aquele ano foram para aquele campeonato. Sim. Então foi um campeonato de nível muito alto. Claro, muita gente não conseguiu em razão da pandemia. Sim. Mas eu lembro que foi uma coisa muito curiosa porque quando houve o lockdown, foi quando eu percebi que realmente eu tinha mentalidade de atleta. Porque eu não parei de treinar. Né? Eu até comentei num story meu um dia desse que eu comprei um conjunto de anilhas e pesos na bemol e fiquei treinando em casa. Treinando em casa e não tinha nem como furar a dieta porque os restaurantes não estavam funcionando direito. E o iFood também não valia a pena, então Sim. Só os supermercados estavam abertos. Então foram assim uns 3, 4 meses que eu comprei a dieta à risca e vi que eu sequei e tudo mais. Mesmo na pandemia. Mesmo na pandemia. Sim. E aí quando eu voltei lá para fazer o retorno com o Daniel, eu falei, caralho, cara, tu fez tudo certo. Acredito que eu estar preparado para competir. E aí subi lá na Classic na Bodybuilding, acho que na Bodybuilding eu fiquei em 6º. E na Classic eu fiquei em 4º, na Classic B, né? Uma Classic muito disputada, tinha o Léo Manfrim, que vai competir aí também. Sim, lá de Rondônia. Lá de Rondônia ou Roraima? Rondônia. Rondônia? Léo Manfrim lá de Rondônia. Deve competir aí no Mr. Olímpia Brasil também. Sim. Agora esse ano tentando o Procard. Teve o Antônio também, que é um grande atleta aqui do Amazonas. Teve o Lúcio, nosso amigo Lúcio. O Lúcio ficou em 5º, né? O Lúcio ficou em 5º na época ele não estava comigo ainda, mas ele estreou naquele campeonato também. Sim, sim. Tinha um cara, acho que da PRF também, que ficou em cara da PRF que segundo, sinistro terceiro, também, sempre entra muito bem condicionado. Sim, não, tinha muito cara bom naquele campeonato. Se eu não me engano, o Thiago Mano também estreou naquele campeonato. Sim, o Gilian competiu naquele campeonato.
Cara, muita gente boa. Sim, muita sim. gente boa mesmo. Tem gente que eu nem reconheci. Sim, Tipo, subiu agora verdade. no último campeonato que teve. Aí, cara, eu estreiei nesse campeonato também. Sério? Quem era tu? Era esse aqui. Eu falei, cara, Mudou muito, né? mudou muito, cara. Mudou muito, Então, muito bom ver. Inclusive, Sim. todos esses atletas que a gente citou, com certeza. todos evoluíram absurdamente. Né? Todos evoluíram Léo, muito. Lúcio, Antônio, todo Menos mundo. eu, mas o resto... Não, mas eu Evoluíram. competi depois e Depois evoluí. evoluiu, Depois pois evoluí. com certeza. Aí já chega. Também. Mas foi basicamente isso. A minha estreia foi essa em 2020, né? Aí eu já tinha 33 anos. Foi a minha primeira competição, galera. foi aos 33. 33 anos a estreia de um cara que se tornou profissional. Então, Sim. você que tá com 20 e poucos anos aí chorando, achando que tá velho. Tô muito velho já. 23 anos. Reclamando dor no joelho, dor no ombro, dor no Eu cotovelo. não tenho dor de nada, hein? É. Eu competi zerado. E aí passou essa competição, como é que foi a sensação ali pós-campeonato? Porque assim, o resultado a gente sabe que é o físico, né? Sim. Tenho certeza que ali, naquele momento, foi o melhor físico da tua vida. Sim. Só que a colocação em si não foi a melhor, né? E como é que foi teu sentimento em relação a isso? Esperava ter ganhado, então tu aceitou ali que, poxa, eu não queria sofrer tanto no processo, foi um processo rápido, então aceitei o resultado. Como é que foi o teu pensamento em relação a isso? Eu não sei se é assim com todo mundo, mas pelo menos comigo é assim. Eu, quando chego no dia da competição, para mim, é o melhor dia de toda a preparação. Pra mim também. Desde o início, desde o primeiro dia de preparação, Sem dúvida. quando a gente ainda está comendo bem e tudo mais, o dia da competição para mim é o melhor dia. Então, eu não consigo me comparar tanto assim com outros atletas, entendeu? Certo. Se não tiver alguém para me dar o feedback, como tu tava me dando, né? Sim. Eu não consigo me dando feedback. Lá ele. A ele. Se não tiver alguém para me passar o feedback, eu não consigo enxergar muito bem assim as diferenças, até porque, como eu falo, eu não sou árbitro, né? Eu sou atleta, eu sei fazer dieta e treinar. Então eu chego pronto no palco, alimentado, com o cardápio feito, à risca, sem água, sem brincadeirinha, sem errar, e faço meu trabalho, né? Sim. Faço meu trabalho, travo a pose, fico lá. Importante. Exatamente. E assim, o resultado, como a gente sempre fala, né, cara? Resultado são muitas variáveis, né? Sim. Por isso que eu digo que o dia do campeonato é o melhor dia, porque é o dia que a gente fala assim, cara, fiz tudo. Fiz Perfeito. tudo o que eu podia ter feito, tudo que o coach determinou, cumpri a dieta à risca, Sim. fiz os treinos, não arreguei nos treinos, fiz os cardios. Então, assim, o resultado que sair, cara, eu sei que se eu não for campeão, não é culpa minha. É mérito do cara que foi campeão. Perfeito. Então, tipo assim, eu sabia que se eu tinha ficado em quarto, tinha 3 caras que fizeram, que estavam melhor do que eu naquele dia. Mas enfim, cara, o resultado, ele, na maioria das vezes, independe da gente, né? Quer dizer, Sim. o resultado da preparação depende 100% da gente. Sim. Mas colocação em competição... Exatamente. Depende de quem vai estar no dia, depende do olhar da arbitragem, são variáveis que a gente não tem como controlar. Isso eu sempre tive muita consciência. Eu sempre falo isso, que o resultado é o físico, tá? Colocação, cara, varia muito. Por exemplo, agora o André vai entrar na liga profissional. Ele pode pegar ali uma competição com 8 atletas, mais ou menos, e ser campeão. Beleza. E ele pode subir, ele mais um cara. Mas se esse cara for o Ramon, por exemplo, perdeu. E mesmo ele estando no melhor físico da vida dele. Então, assim, atleta que foca em troféu, que foca em colocação, muitas vezes ele acaba frustrado e o psicológico vai começando a pesar ao longo da carreira, tá? Então é muito importante a gente ter esse foco no resultado em si. E aí, competiu, tal, teve essa visão, muito boa a tua visão, inclusive. E aí, alguns anos depois, decidiu voltar aos palcos. Decidi voltar aos palcos, né? Na verdade, foi da mesma maneira, foi um processo natural, né? Sim. A gente começou a fazer a consultoria, né? Novembro, dezembro de 2022, não lembro direito. Acho que foi novembro, né? Aquela primeira foto que tem, que eu te encaminhei. Que eu tava pronto já, né? Tava... Atleta pronto em já novembro de 2022. Pronto pra mim, graças a Deus. Já vi com o Procard no bolso. E aí a gente começou a fazer o trabalho mesmo para valer a partir de janeiro, né? Sim. Foi quando a gente falou, não, vamos dar uma puxada e tudo mais. Em abril teve aquela... NPC Championship. NPC Championship, e teve aquela avaliação da equipe, né? Que ia competir em abril, né? Academia Top Fit. Lá na Top Fit. Que ia competir a Maíra, o Lúcio... O Bezerril, o Daniel, o Felipe, sim, né? Muita Beleza, gente. muita gente no 8 time, atletas, né? se eu não me engano. Alejandra. Foi com
com um line-up muito bom o time, né? Naquela ocasião. Inclusive, é esse aqui. Esse aí. Troféu de melhor equipe que nós ganhamos naquele dia. Mais títulos, mais overall, mais tudo. Foram 3 overalls naquela 4 overalls naquela 4 ocasião. overalls, né? Sim. Bezerril, Alejandra, Maíra e Lúcio. Sim. 4 overalls. E aí, naquele dia, a gente deu uma conversada de brincadeira ali, né? Foi um meio que... E aí, bora subir e tal. Aí, quando? Não, bora em junho. Acho que a primeira ia ter alguma coisa em junho, não me lembro. Era um outro campeonato da NPC que ia ter em junho. Na verdade... É porque a gente estava se baseando pelo calendário antigo, acho, do ano passado. Eu achava que era em junho, mas foi abril, depois agosto. Mas a gente comentou alguma coisa assim, de brincar. Sim. Acho que era o amazonense da FBB, eu não lembro o que era. Era o amazonense da FBB. Mas a gente brincou assim, porque uma coisa que eu sempre falei pro André, a silhueta dele, né, a estrutura, pra mim sempre foi uma das mais bonitas daqui. Sim. Eu falava antes dele estar comigo na consultoria, eu falava, cara, tem muito potencial, bicho. No dia que esse cara tiver 100%, ninguém ganha dele. Sempre falei isso pra todo mundo. E aí, depois de um tempo assim, a gente já tinha uma certa amizade, ele entrou na consultoria, mas eu nunca obriguei, nem fiquei pegando no pé de ninguém para competir, porque eu acho que a decisão sempre tem que partir do atleta. Mas quando a gente vê um potencial assim, a gente dá uma cutucada de vez em quando. E aí ele acabou mordendo a isca. Um dia eu mandei um zap para ele. Oi, coach, tudo bem? Queria competir. E eu achei que era brincadeira, na verdade, porque ele é um cara muito brincalhão, né? Então, quando ele falou assim, eu falei, tá de zoeira, não vai, né? Ele, não, vamos. Eu falei, cara, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Sim. E aí começou a responder, depois de um mês de preparação já estava diferente. Falei, cara, vai ser difícil ganhar desse cara. E aí fizemos todo o processo, ele seguiu ali a risca. Não foi uma preparação fácil, até porque não tem que ser fácil, tá, galera? Sim. Mas sofrimento e sacrifício são coisas diferentes, né? Ele teve o sacrifício. Sim. Foi abrir mão de muita coisa, treinar quando tá cansado, fazer cardio quando não quer, isso é sacrifício. Sofrimento é quando a gente não escolhe, no caso ele escolheu. E aí subimos aí na Classic, na Bodybuilding, e o resultado... 2 overall, né? Cadê a foto? 2 overalls. Tem um quadro, né? Tem um quadro aí, vou colocar no... Quando eu arrumar aqui o cenário direitinho vai ter esse quadro com certeza. O Felipe vai botar aí a foto na edição. Bom, edita aí. E aí, no campeonato mais difícil dos últimos anos, né? O atleta saiu com 2 overalls. E eu falei pra ele, antes do campeonato, falei, cara, esse campeonato vai ser a sua noite. Todo mundo vai lembrar de você naquele campeonato. Vai passar 2, 3 anos, vão lembrar daquele Muscle Contest Amazônia e vão falar, o André estava naquele campeonato e ele foi campeão. Eu tinha certeza que ele ia ser campeão. Lógico que 2 overalls, né, a gente tinha sonhado alto, mas né, tudo pode acontecer, o nível estava muito alto também. Muitos atletas bons, né? Eu sempre gosto de citar, cara, o Estevam estava bem demais, o melhor físico da vida do Estevam. Sem dúvida, tranquilamente. Thiago Mano também, que estreou com a gente lá em 2020. Teve uma evolução absurda, né? Surreal, inclusive era um cara que todo mundo cotava ali, esse cara pode pegar o overall também, né? O Tom, que tava escondendo o jogo, também apareceu lá no dia sinistraço. Tom que teve inclusive um problema, né? Ele tinha caído de moto e tal. Sim. O próprio Kaique, que foi ao overall em novembro. Kaique, nesse aqui, ó. Então o nível tava muito alto. O Antônio, e assim, muito alto, muitos atletas. A galera perdeu do André, tá? Mas não foi um negócio assim que o André ganhou fácil, de lavada, não. Foi pose a pose ali, realmente foi uma guerra em cima do palco. E principalmente para esses atletas que a gente citou, fica até um incentivo. Cara, metam a cara lá fora, né, ano que vem, porque todos vocês aí que a gente citou têm potencial para pegar um Procard também. Então, a gente viu, detalhe, né? Cara, a gente tava lá na Argentina, eu falei, cara, se o Estevam estivesse aqui na 75, ia dar trabalho. Thiago na 80, o Tom na 80. Então, assim, tudo é questão de planejamento, organização, saber o campeonato certo, na hora certa e pra cima. Botar pra cima. Botar pra cima. E aí, depois desse campeonato, a gente tinha brincado antes, na verdade, né? Tinha uma promessa. Já tinha uma promessa desgraçada. Já tinham 3 atletas meus que iam pra Argentina, o Lúcio, Maíra e a Alejandra. E eu falei pro André, e aí, se for overall, bora pra Argentina? Ele falou, não, se for overall, eu vou. Falei, beleza, então. Se tu for overall, eu ainda pago uma inscrição tua. Foi isso mesmo. Aí, não, vamos, overall. Peguei foi logo 2, né? Que era pra Pegou 2 overalls. Eu falei, pronto, agora é pra ir pra Argentina. E aí, se tornou muito mais cansativo, porque foi em agosto e a Argentina era em setembro, né? Era 6 semanas depois. 6 semanas depois, né? Isso. Então, assim, ficou bem cansativo, bem puxado. Eu mesmo, como coach, eu tenho que ter muito cuidado em relação a ter pena do atleta, tá?
existe um momento ali que eu vou olhar pro André e eu sei que ele vai estar lascado, cara. Mas eu não posso ter o lado amigo ali de falar, não, come isso, não treina hoje, não. Cara, se eu achar que tem que puxar, eu vou puxar. Mas se eu achar que ele precisa descansar, que ele precisa comer um hambúrguer, alguma coisa diferente, eu também vou fazer. Sim. Mas esse feeling a gente precisa ter para acabar não confundindo as coisas e prejudicar o atleta. Então, por mais que eu queria ver ele bem, feliz, sorrindo, eu queria ver ele acima de tudo campeão. E aí a gente fez o trabalho, foi sofrido. Até comentei no grupo lá do Telegram que eu criei na comunidade, né? Uma conversa nossa. Que quem não participou perdeu. Quem não participou perdeu, porque tá muito bom, inclusive. Mas falando sobre essa questão, né? Dele pensar em desistir ali durante o processo, e que é normal, cara. Um atleta que fala que nunca quis desistir, ele não é forte, ele é só mentiroso. Sim. Porque a gente sempre pensa em desistir, cara. A diferença do campeão é que ele não desiste, né? E assim, às vezes desistir também faz parte do processo. A gente não controla tudo, esse tipo de discurso assim de só depende de você, pra mim é uma mentira. Porque só depende de ti. Tu sai daqui, um carro te atropela, não depende de ti. Acontece, as coisas acontecem assim. E a gente tem que estar ciente disso também. Mas fez o processo, foi sofrido, sofreu para bater peso. Porque foram duas preparações muito próximas, mas com um objetivo muito distinto, né? Sim. Na segunda preparação não tinha mais que secar, não tinha mais o que secar. Tava seco já. Exatamente. Não tinha mais o que emagrecer. Então eu tive que manter o BF ali por 6 semanas. Sim. Era só um controle de peso ali que a gente fazia, aumentando e diminuindo os carboidratos, né? Ingestão de água e paciência. Foi a preparação da paciência. Exatamente. 6 semanas de paciência. 6 semanas ficou muito mais longe do que 16, da outra preparação. Com certeza, isso aí é Porque fato. assim, você viu, o meu corpo ali naquelas 6 semanas não teve nenhuma transformação mirabolante, né? Óbvio que eu subi bem melhor na Argentina do que eu subi no Muscle Contest Amazônia. Até por conta de maturidade, queira ou não, 6 semanas bem feitas ali, a gente mudou um pouquinho na estratégia, deu mais ênfase pro peito e tal, pro braço, e a gente conseguiu melhorar alguns pontos específicos, mas... Poses também, né? Poses também, detalhe de pose. Mas ali foi mais a questão da paciência mesmo, de saber que estava pronto, mas que tinha que continuar fazendo o trabalho da forma ideal, senão... Aquele detalhe ali que faltava podia custar o Procard. E lá na Argentina, galera, o André subiu na categoria lotada. Teve uma hora que separaram ele e mais um atleta só. Colocaram de canto, que era top 1 e top 2. O Alexandre, lá de Brasília, né? Cara muito bom também, sinistro, já ganhou do Lúcio uma vez também lá no Rio de Janeiro. E aí, o que passou na tua cabeça naquele momento ali, daquele confronto? Porque, cara, pra mim foi o momento mais emocionante de todo o evento, assim. Cara, eu adoro esses confrontos em campeonato. Acho que todo campeonato tinha que ter mais confronto assim. Chamar um contra um mesmo, botar pra posar. E ali, assim, pelo físico, claro, mas pela postura, principalmente, que tu teve em cima do palco, a Camila toda hora falava, não tem como o André perder. É do André. E eu olhava e falava, cara, mas o menino tá muito bom também, tá pau a pau. Foi muito cara, pau tá seco, cara. Tá muito bem. Assim, eu sabia, achava que tu ia ganhar, mas eu não tinha tanta certeza. A Camila tinha certeza absoluta, porque ela é arquiteta, tem um olho mais técnico pelo... Um olho clínico. Um olho clínico. Mas ali, principalmente pela tua postura no palco, de armar a pose e segurar, de não mexer, de contrair bem, de passar a confiança pros árbitros, ali eu acho que tu garantiu o teu Procard, não foi nem só o título da categoria. Mas naquele momento ali, o que passou na tua cabeça? Cara, pra tu ver, né, um conjunto de coisas que a gente só aprende com a experiência de palco, né? Sim. E, queira ou não, foi minha terceira competição, né? Eu sou relativamente inexperiente em palco, né? Com certeza. Então tinha muita coisa que ainda estava vendo ali na Argentina que era novidade para mim. A primeira coisa que eu percebi de grande diferença da minha preparação do Muscle Contest Amazônia para minha primeira preparação na Amazonas Classic é a falta que o sódio faz. Né? Sim. Quando a gente fez a bomba de sódio no Amazonas Classic 2020, eu acredito que a gente fez muito atrasado. Fizemos muito em cima do início da competição, né? Sim. E quando eu digo nós, falo eu e o Daniel, né? Que foi o meu preparador lá em 2020. Então o que aconteceu? Meio que na primeira categoria eu comecei a sentir cãibra, eu comecei a soltar muita água, né? Porque ainda tinha água, o sódio não tinha puxado ainda um pouquinho da água que tinha faltado. Então, talvez por isso eu tenha ficado pior na bodybuilding, que eu fiquei em sexto do que na classe. Comecei a reter um pouquinho e tudo mais, aí comecei a pousar, começou a puxar o glicogênio, tirou mais um pouco de água, e aí na Classic eu subi já bem melhor, já não tive cãibra no palco, etc. E aí eu entendi, eu gravei aquilo na minha cabeça. Quando a gente começou ali os procedimentos de backstage, né, pro Muscle Contest Amazônia. O arroz com Doritos. Não, o arroz com Doritos foi lá. Não, foi o Doritos mesmo, né? Primeiro a gente fez o sanduíche com batata frita, né, e tudo mais e tal.
E aí eu lembrei, cara, a gente não pode errar nisso, porque é uma parada essencial para o desempenho em palco, Sim, né? com Que é certeza. para o cara conseguir fazer as poses direito, sustentar as poses. Muita gente negligencia a saúde do atleta em palco, né, cara? Verdade. Tipo assim, é por isso que eu digo, no dia da competição, tu tem que estar pronto no dia, tem que estar pronto no palco para poder performar da melhor maneira possível. Exatamente. E aí na Argentina não teve Mostaza, né, bicho? Na Argentina, galera, assim, é uma estratégia minha, tá? Não digo que é o certo, que é o errado. Mas às vezes, ali, dependendo do caso, eu gosto de mandar o atleta comer um hambúrguer, uma batata, alguma coisa assim. E embaixo de onde era o evento tinha um Mostaza, que é como se fosse um Bob's ali, Sim, sim. né? Um McDonald's, um Bob's, só que deles lá da Argentina. E aí o campeonato começava 1 hora, pô, deu 11 horas, eu desci lá, falei, pô, vou comprar, né, para os meninos comerem. Não, agora só abre para café da manhã. Só meio-dia. Eu falei, cara, meio-dia vai ficar muito em cima. Porque o campeonato começava meio-dia, né? Não era a primeira categoria, mas já era. Mas era Acho que era começava só na Classic. wheelchair, né? Cadeira de rodas. Cadeira de roda. E aí depois já era Classic, né? Mas aí, e aí não tinha um hambúrguer, eu falei, cara, e agora, bicho? Aí, nessa hora, né, o trabalho do coach também é saber se virar. Então, mandei mensagem pro pessoal que tava no Airbnb ainda, falei, cara, traz aí uma marmita com 400 gramas de arroz. Eles levaram lá, eu peguei o Doritos, quebrei em cima do arroz, falei, vai, come. Arroz com Doritos. Arroz com Doritos e foi, e funcionou. Cardápio Né? e bomba de sódio. Olha que Funcionou. Por isso que às vezes eu vejo assim, às vezes, um coach criticando o outro, um atleta criticando a estratégia de outro coach e tudo mais. Cara, só dá pra saber testando. Né? Às vezes a gente erra, mas é na tentativa de acertar. Eu acho que nenhum coach tenta prejudicar o seu atleta. Tem coisas que são mirabolantes, que são sem noção? Tem, porque a gente já sabe que aquilo não funciona, né? Tipo, a ciência e a prática já mostram que certas coisas são absurdas. Sim. Mas se o cara quer testar, eu acredito que a intenção dele pelo menos é boa, né? Sim. E nessa hora, às vezes, ali de, pô, não ter uma refeição, de não ter alguma coisa assim, o coach tem que saber manobrar também. E o fato de eu estar com vocês ali no backstage também faz total diferença. Sim, com Porque certeza. se eu não tô ali na hora e não tenho um hambúrguer, Bate o desespero. psicológico de vocês ia ser abalado, vocês não iam saber o que fazer, eu não ia conseguir controlar, então é muito importante estar de perto também. A gente consegue preparar a distância, tá, galera? Tem atletas excelentes que preparam a distância. Inclusive o Alexandre foi overall no Acre, preparei ele 100% à distância. Mas estar perto é totalmente diferente, né? E aí ganhou a categoria, pô, e quando ele ganhou a categoria, assim, ele foi pro overall, acho que foi o overall mais tranquilo da minha vida. Porque eu já sabia que ele ia ganhar o Procard. Sim. Ali não tinha dúvida, né? Ali a dúvida era, ele vai ser overall ou segundo lugar? Porque não existia outra possibilidade. E perdeu de um atleta excelente também, o Gabriel, né? Sim. 22 anos, um menino absurdo, uma Fenômeno. genética absurda. Mas no Pro a gente vai atrás dele. Sim. Eu acho que dá pra ganhar, porque foi muito pau a pau de verdade. Sim, sim. Já o Pro do Wanderson achei que foi mais disputado ali, sabe? Tava pesado né? também. Era quem? Era ele? Mas no teu, era ele, o Thiago Carvalho, o Everson e o Kenny. Todos Pro, o Kenny pegou Pro também. Todos são Pro já hoje. Então, foi muito emocionante, cara. Eu sempre te agradeço, né? Porque foi uma das maiores felicidades da minha vida. Minha esposa estava lá do lado, viu o quanto eu chorei, o quanto eu fiquei feliz. E deu pra ver o quanto tu ficou feliz também ali no palco. Até se emocionou, né? Sim, sim. E agora começa uma nova jornada aí. E pra encerrar o vídeo, conta aí pra galera só o que tu espera dessa carreira profissional, quais são os nossos planos, se a gente já tem uma competição em vista. Conta aí, dá um spoiler pra galera. Bom, a gente é muito cirúrgico, né? Toda vez que a gente vai atacar uma competição, né? Então, Sim. a gente não gosta de ir para participar, a gente gosta de ir para competir, né? Sim. Fala, se for para gastar dinheiro para ir passear, prefiro, né, ir lá para Disney. Vai pra Disney, né? Se for para passear, prefiro ir para Disney. Se for para ir para campeonato de fisiculturismo, a gente vai para competir. Então, nossa ideia é terminar 2023 aí. Já encerramos a nossa temporada 2023, né, como coach e atleta. Então, a gente está ali numa fase de transição, dieta um pouquinho mais sem muita caloria, né, justamente para poder aproveitar esse período pós-campeonato. Queira ou não, o cara faz uma refeiçãozinha livre aqui e ali. Normal. Não adianta estar colocando 400 gramas de arroz na dieta, porque... Tu vai comer o 400 gramas, mais um baião de dois mais tarde. Exatamente. Então a gente está fazendo um pouquinho mais controlado isso aí. Então é mais ou menos como se fosse um real off-season, né? Não começamos ainda a parte de booking, né? Que a gente deve começar. E aí a gente quer atacar aí campeonatos nos Estados Unidos. Sim. Então a gente está explorando bastante esse território aí dos campeonatos, tanto na costa leste quanto na costa oeste. A gente viu que o calendário americano é recheado de competição.
Sim. Nem se compara, né, com o calendário brasileiro. Lá tem ainda. muitas competições, uma próxima da outra. Então, nesse final de semana tem um estado, no outro final de semana tem um estado vizinho ou na cidade vizinha. Então, a gente vai mirar muito esses campeonatos para tentar fazer pelo menos 2 ou 3 shows ali nos Estados Unidos ano que vem. E a nossa meta, galera, não é estrear, tá? É pegar a vaga pro Olímpia. É um sonho alto, mas assim, para um cara que tinha ficado em quarto no campeonato e no próximo campeonato, pegar 2 overalls e um Procard, eu acho que sonhar com uma vaga no Olímpia não é nada absurdo, tá? Eu acho que conhecendo o potencial do André, sabendo a forma que a gente fez a preparação, ele não se preparou para pegar um Procard, ele se preparou para competir aqui em Manaus. O Procard veio como consequência. Então a gente fazendo um trabalho específico para isso, com um pouco mais de investimento, a gente vai atrás também de parcerias, de patrocínios, tudo mais, para conseguir ir bem para lá. Tenho certeza que essa vaga vai sair, talvez até ano que vem mesmo. O André é um cara que já tem visto, tem passaporte, fala inglês fluente, então é o atleta perfeito para trabalhar nesse sentido. E se pegar a vaga para o Olímpia, podem ter certeza que a gente vai também para ser visto. Para ser visto, com certeza. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. O canal está começando agora, né? Então muita coisa ainda vai melhorar, cenário, tudo, mas a intenção é trazer um melhor conteúdo para vocês. Espero que vocês gostem de coração. E é isso, deixa aí nos comentários sugestão, né, para próximos vídeos. Se vocês querem que eu entreviste outra pessoa, algum outro atleta, a ideia vai ser agregar não só com os atletas do meu time, mas atletas de toda a região norte. Então, se tiver alguma ideia, deixa aí nos comentários e muito obrigado. Deixa o like, né, compartilha com os amigos e ativa o sininho também, né, para chegar as notificações. Chegar a notificação. E é isso, galera. Muito obrigado.